Boa tarde. O nosso grupo irá apresentar sobre a RIP, Recria Intensiva a Pasto, trabalho realizado pela disciplina Bovinocultura de Corte, tendo o grupo formado por mim, Maria Clara, Bárbara Marianelli, Bruna Marra e a Marina. Com o intuito de entender sobre o assunto, se faz necessário compreender primeiro o que é a RIP. A recria intensiva a pasto é uma técnica que tem por objetivo diminuir o tempo do animal na recria, utilizando uma suplementação a pasto. Para isso acontecer, existe um fornecimento de ração ao animal, desde a desmama até o início da engorda. Atualmente, a RIP é considerada uma estratégia nutricional cada vez mais utilizada nas fazendas de gado de corte do Brasil, pois esse sistema tem um potencial transformador, uma vez que ele acelera o ciclo reprodutivo, ou seja, o animal fica menos tempo no rebanho, em média de 7 a 9 meses, e além disso vai aumentar a lotação por hectare. Consequentemente, corrobora um aumento na lucratividade do produtor. Primeiramente, nós devemos nos perguntar quais categorias ou quais animais eu devo utilizar para fazer a RIP. Como o próprio nome diz, nós utilizamos animais de recria. Nós sabemos que existem 3 categorias para os animais, sendo elas cria, recria e engorda. Na cria, os animais são desmamados em média com 7 arrobas. Já na recria, existe um elevado desenvolvimento do animal, principalmente a formação de sua estrutura. E eles são encaminhados para engordas em média com 14 arrobas. Já os animais de engorda, ele aumenta o seu peso em um curto espaço de tempo, sendo conhecido como boi gordo. E ele tem como objetivo, levar ao acabamento de carcaça, os quais são abatidos em médias com 21 a 22 arrobas. No gráfico ao lado, nós temos um esquema de desenvolvimento do animal. É notório que na puberdade, no item C, o animal está em desenvolvimento. Ele desenvolve mais o tecido muscular junto do tecido ósseo. Por isso, podemos considerar que essa fase de recria, e nessa fase, nós devemos realizar uma intensificação no sistema, o qual vai acelerar a nutrição do animal, permitindo assim um maior ganho de peso vivo para chegar na fase da terminação ou fase da engorda. Por isso que o sistema ideal é aquele que trabalha a RIP junto com a TIP. Existem algumas condições para que possa implantar o sistema dentro da fazenda, as quais também vão gerar custo para o produtor. Com o intuito de realizar uma intensificação no sistema de recria, faz necessário o uso de ração dos animais, desde a desmama até o início da engorda. Para isso acontecer, é muito importante ajustar a fazenda para a obtenção de um coxo, e esse coxo ele deve ser preferencialmente coberto, visando a integridade do alimento, no período das águas, principalmente. Como mencionado anteriormente, os animais vão consumir ração, então é de importância ter um balanceamento desse alimento, para ser ofertados aos animais. Por último, se faz necessário a realização de um planejamento forrageiro, uma vez que na RIP o animal ele não deixa de consumir forragem. A ração ela é só uma suplementação. Então, a ração não é um alimento exclusivo e único. Ele entra como uma suplementação. Então, nós vamos ter que ter um planejamento forrageiro, uma vez que o animal come forragem e ração. Como o médico veterinário pode e deve atuar dentro do sistema? Assim como muitos sistemas, se faz necessário realizar um planejamento. Como o animal vai ingerir uma ração, deve-se ter alguns ajustes, nos quais a atuação do médico veterinário é de suma importância, bem como no balanceamento da ração. Além disso, o sistema pede uma logística muito grande, como o uso de planilhas, estratégias forrageiras, formulação de dietas em diferentes épocas do ano, e o uso de concentração de ração por peso vivo, sendo indispensável o conhecimento nutricional, técnico e prático do médico veterinário. Assim como em todo o sistema, é notória a atuação do médico veterinário na gestão, porém não estamos falando somente da gestão de pessoas, estamos falando da gestão da funcionalidade do sistema. Como dito anteriormente, esse sistema demanda muita logística. As vantagens da RIP são encurtar o tempo do animal na recria, aumentar a rentabilidade do produtor, abater os animais mais precoces visando o boi China 777, obtenção de lotes mais homogêneos e os animais estão mais adaptados ao coxo ao chegar na engorda,
Além disso, não há efeito compensatório na engorda, existe uma contribuição para o aumento da taxa de lotação, uma redução do custo fixo por cabeça ao mês, maior produção de arroba por hectare e maior lucro por hectare. As desvantagens da RIP são ajuste de lotação, o custo com a ração, custo com o custo e logística de trato, necessidade de caixa para rodar o projeto, mão de obra diária para abastecimento do coxo e elevado custo de ureia, a qual é utilizada como adubo. A fim de fazer um planejamento de recria intensiva a pasto, deve-se realizar o fornecimento de ração para o animal, desde a desmama até o início da engorda, como dito anteriormente. Esse fornecimento de ração ocorre em porções de 0,5 a 1% do peso vivo do animal, o qual vai gerar em média de 650 gramas a 1 kg dia. Deve-se lembrar que a alimentação via ração não é uma alimentação exclusiva. Por isso, tem um consumo de 50 a 70% de forragem. Visto isso, se faz necessário uma adubação efetiva e um manejo significativo das pastagens dos animais. Existem vários custos para implantar o sistema, dentre eles o custo com a ração e formulação da dieta, construção de coxo preferencialmente cobertos, realização de um planejamento forrageiro garantindo o fluxo contínuo de animais e reserva de pasto, e, além disso, deve-se ficar atento para não correr escassez de forragem nos períodos críticos. O proprietário e o médico veterinário devem ficar atentos com a superlotação do pasto, uma vez que esta pode rebaixar o nível do pasto, corroborando uma falta de forragem para o ciclo seguinte. A lucratividade está relacionada com o ganho de peso do animal. A RIP tem por finalidade evitar que o animal perca peso no período da seca. Visto isso, o produtor irá lucrar de forma efetiva e o animal ficará menos tempo no sistema, uma vez que estamos idealizando o boi 777. Como título de curiosidade, podemos utilizar a RIP em novilhas desmamadas para emprenhar com 14 semanas, sendo considerada uma prenhez precoce. Caso o animal não tenha prenhez, essa novilha pode ser abatida, com um ganho de peso satisfatório, tendo a sua carne considerada como nobre. Nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia.